Olá! No capítulo 2 da nossa obra Manual de Ética Profissional do Advogado, nós inserimos um primeiro short vídeo, um vídeo curto, em que nós vamos trabalhar com um tema bem peculiar. Acompanhe na tela comigo. Veja lá. Trata aí da atuação do advogado nas separações, divórcios, extinção de união estável, inventários e uso capião extrajudiciais. Voltando aqui comigo, esse assunto tem relação direta com o tema atividades privativas de advocacia, que são aquelas atividades que somente um advogado pode desempenhar. E no novo Código de Processo Civil, nós tivemos um tratamento específico a respeito das separações, dos inventários, da extinção de união estável e também de um novel instituto, que é o da uso capião extrajudicial ou uso capião administrativa. E a questão que se coloca é a seguinte: será que para essas atividades extrajudiciais, para essas atividades realizadas em cartório, a participação do advogado é necessária? Essa é a dúvida. E muitas pessoas de plano acreditam que não. Poxa, são atividades extrajudiciais, um inventário extrajudicial, uma separação extrajudicial, um divórcio extrajudicial feitos em cartório, por que o advogado seria necessário? Então a primeira ideia que se vem à mente é de que o advogado é desnecessário, só que ocorre aí um ledo engano. O novo Código de Processo Civil prevê expressamente a necessidade de intervenção de advogado assistindo as partes interessadas, tanto nas separações, quanto nos divórcios, quanto nos inventários, na extinção de união estável e também na uso capião extrajudicial. Em todos esses instrumentos extrajudiciais, a atuação do advogado é necessária. Volta na tela aí comigo, veja só. Os artigos 610, parágrafo 2º e 733, parágrafo 2º, ambos do novo Código de Processo Civil, tratam da questão envolvendo as separações, os divórcios, a extinção de união estável e os inventários extrajudiciais. São aqueles, então, feitos em cartório. E o que esses dispositivos legais nos trazem é o seguinte: o tabelião só vai lavrar a escritura pública de separação, de divórcio, de extinção de união estável e também de inventário se as partes interessadas estiverem assistidas por advogado. Voltando aqui. Então veja só que a atuação do advogado é imprescindível. O tabelião lá no cartório só vai lavrar a escritura de divórcio, só vai lavrar a escritura de separação, só vai lavrar a escritura de extinção de união estável e ainda de inventário se houver advogado ou defensor público assistindo ali as partes. E o mesmo acontece com o novo Instituto do Uso Capião Extrajudicial, Uso Capião Administrativo, previsto no artigo 1071 do novo Código de Processo Civil. Esse artigo 1071 do novo CPC alterou a Lei dos Registros Públicos e inseriu o artigo 216-A na Lei de Registros Públicos, prevendo lá a possibilidade de um uso capião ser realizado extrajudicialmente perante o cartório de registro de imóveis a requerimento do interessado, havendo subscrição de advogado. Então, o reconhecimento de uso capião administrativo, de uso capião extrajudicial, também depende da interveniência de advogado. Ok? Então, dando uma última olhadinha aí na tela. O que nós verificamos? Artigo 1071 do novo CPC e o artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, tratando do uso capião administrativo. E nós chegamos então à seguinte conclusão: todas essas atividades extrajudiciais são atividades privativas de advocacia. Vamos concluir então dessa maneira. Embora se tratem de atividades extrajudiciais, todas elas vão exigir a interveniência do advogado. Entendeu o raciocínio? Embora se trate de atividade extrajudicial, são atividades privativas de advocacia. Sem o advogado, não se divorcia em cartório. Sem advogado, não se consegue separar em cartório. Sem advogado, não há possibilidade de se extinguir uma união estável. Sem advogado, não se conseguirá realizar um inventário extrajudicial. Sem advogado. Sem advogado, não se conseguirá também a uso capião
administrativa. E com isso, nós concluímos nosso primeiro short vídeo. Espero que tenha aproveitado, muito obrigado e até nosso próximo vídeo.